Senhor. Textual, Lucas 14, 21. Sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traz aqui os pobres e os aleijados e os mancos e os cegos. Verdade prática. A evangelização que não inclui as pessoas com deficiência é incompleta e não expressa plenamente o amor de Deus. Leitura bíblica em classe é João 5, do 1 ao 9. Depois disso havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, à próxima porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpenas. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Estava ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo. Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse: queres ficação? O enfermo respondeu: Senhor, não tem homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas enquanto vou, desce outro antes de mim. Jesus disse: levanta-te, toma tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Introdução. As águas de Betesda eram de vez em quando agitadas por um anjo de Deus. Quando isso acontecia, o primeiro enfermo a descer ao poço era imediatamente curado. Nessa expectativa havia ali uma multidão de coxos, mudos, cegos, surdos e cegos. Cada uma daquelas pessoas com deficiência tinha alguém para baixá-la às águas. Mas o enfermo com quem Cristo falou não tinha ninguém para ajudá-lo. Então o próprio Senhor tratou de incluí-lo em seu reino, salvou-lhe a alma e curou-lhe o corpo. Existem muitos que não podem ver, não podem falar, ouvir, andar e às vezes não conseguem atinar com a razão. Por isso, como igreja do Senhor, precisamos alcançar aqueles com deficiência. Então a lição pega aqui como base esse episódio lá do tanque de Betesda, porque Jesus teve nesse momento uma atenção especial para com aquele homem que era coxo, né, era deficiente, não conseguia andar, precisava de alguém para levar ele para o tanque, mas não precisou nem disso, né, porque Jesus curou ele diretamente. Então isso serve de ilustração de como a igreja ela deve agir. Nós, irmãos, temos que ter amor por todas as pessoas, e inclusive essas pessoas que são deficientes, elas são muito rejeitadas pela sociedade, geralmente. São pessoas que são maltratadas, são pessoas que a sociedade não dá devida atenção, não olha por elas. Então, se a gente que é a igreja não amar essas pessoas, não tratar bem, não acolher elas, aí quem é que vai acolher? Se a própria sociedade muitas vezes rejeita, a igreja tem que ser a primeira a dar o passo inicial, o exemplo de acolher todas as pessoas, não importa a limitação que elas têm. Infelizmente, irmãos, às vezes as pessoas na igreja, elas erram assim por serem pessoas preconceituosas, às vezes. Isso não é para acontecer dentro da igreja, mas infelizmente às vezes acontece da gente olhar com desprezo para uma pessoa que tem uma deficiência física, ou às vezes não tem uma deficiência física, mas é uma pessoa mais pobre, mais humilde, ou uma pessoa que não tem muita educação, uma pessoa mais simples. E às vezes tem igrejas que tratam essas pessoas com desprezo, como se essas pessoas não tivessem valor diante de Deus, como se elas não fossem importantes, como se Deus não se importasse com elas. E a verdade é que Deus se importa com todas as pessoas, e Deus muitas vezes dá até uma atenção especial, você pode ver isso na Bíblia, para as pessoas que são rejeitadas pela sociedade. Jesus frequentemente dava uma atenção especial a essas pessoas, justamente por elas serem rejeitadas pela sociedade. Ele mostrava para elas que Deus as amava, que Deus considerava elas importantes. Porque para a sociedade da época, um aleijado, um cego, um surdo, era como se fosse um
ninguém dava valor não. Tinha muita gente que achava até que aquilo ali era castigo de Deus. Isso aí Deus está punindo ele por causa dos seus pecados. Ele deve ter pecado, então seus pais, Deus está castigando. Esse aí é um pecador, a gente não tem nem que olhar para ele. Geralmente era assim que muita gente pensava. Tanto, eu não sei se vocês lembram daquele episódio que tinha um homem cego, se eu não me engano era cego, e os discípulos perguntam, por que ele nasceu assim? Por causa dos seus pecados ou foram os seus pais que pecaram? E Jesus disse, nem uma coisa nem outra, mas foi para que se manifestasse a glória de Deus na vida dele. Mas olha a mentalidade que as pessoas tinham na época. Ele deve ter pecado, então alguém da família dele pecou e ele está sendo castigado por ser desse jeito. Ainda hoje tem gente que pensa assim, quando vê alguém que tem uma deficiência, olha, isso aí deve ser castigo de Deus. Esse aí deve ter sido ruim demais. Esse aí deve ter feito tanta coisa ruim que Deus pesou a mão sobre ele, castigou ele, fez ele ficar cego, surdo, ou então a família foi tão ruim que aí Deus castigou ele, castigou a família através dele. Tem muita gente que pensa assim. Eu tenho uma cunhada que tem um filho que nasceu só com esse pedacinho do braço aqui. O pessoal diz que foi boca demais, falava demais. Ele tinha uma filhozinha que a menina era uma benção. A mãe dela sempre dizia, essa menina era um pedacinho sem braço. Aí o próximo filho que ela nasceu sem braço. Mas o menino é uma benção, essa palavra, né? A palavra às vezes, né? Pois é. Não dá pra gente afirmar com certeza que Deus pegou por causa do que ela falou e aí puniu ela, né? A gente não pode afirmar isso com certeza também. Pode acontecer, Deus, se Ele quiser, Ele faz isso. Deus, se Ele quiser, Ele faz, mas a gente não pode dizer também que toda pessoa que tem uma deficiência ou que tem algum problema foi porque Deus está punindo alguém por causa disso. Não tem como a gente afirmar isso com certeza. Embora a gente saiba, e existem exemplos bíblicos, às vezes, de Deus punir alguém com cegueira. Você vê Paulo fazendo isso com uma pessoa que estava se levantando contra a pregação do Evangelho. Paulo deu uma palavra e ele ficou cego. Você vê que, por causa, se eu não me engano, o pai de João Batista não acreditou no que o anjo falou e ficou sem falar um bom tempo. Então Deus pode fazer isso, às vezes. Mas a gente não pode afirmar que todo caso, toda pessoa que tem uma deficiência é castigo de Deus. A gente não pode também levar para o outro lado. Generalizar. Porque tem pessoas que não foi por causa disso, foi realmente algum problema genético. Que quem está no mundo aqui está sujeito a isso. Algum problema genético, às vezes alguma coisa na sua infância que acontece e a pessoa fica com uma deficiência. Então, às vezes não foi porque Deus quis diretamente castigar aquela pessoa. Foi algo da vida, algo que acontece realmente, que pode acontecer com qualquer pessoa. Então nós temos que, em vez de rejeitar essas pessoas, nós temos que amar. Tem permissão também, pela palavra que ela soltou, né? Permissão sempre é, porque tudo que acontece nessa vida aqui, Deus tem que permitir, né? Nada acontece aqui sem Deus permitir. Agora pela palavra que ela soltou, né? Pra gente ver o que a gente tem que falar, né? Para segurar a língua, né? Pois é. Como eu disse, pode ser, mas também a gente não dá para afirmar com certeza. Olha, Deus está te castigando por causa do que tu falou. Não é uma coisa que dá para a gente bater o martelo e dizer, olha, Deus fez assim. Porque a gente não conhece os caminhos de Deus. A gente não conhece totalmente como Deus pensa. E às vezes a gente pensa uma coisa, mas não é exatamente como a gente pensa. Por exemplo, às vezes acontece uma tragédia no mundo, só para ilustrar, às vezes acontece uma tragédia, um terremoto, e a gente pensa assim, olha, Deus fez aquele terremoto acontecer ali naquela cidade, porque Deus está castigando aquela cidade ali por causa dos pecados deles. Pode ser? Pode ser. Mas pode não ser por causa disso também. Porque muitas vezes, na nossa própria vida como cristãos, às vezes a gente passa por tragédias também. Nós podemos sofrer um acidente, alguém na nossa família às vezes sofre um acidente, às vezes alguém fica doente. Aí você vai dizer que tudo que acontece na nossa vida de ruim foi porque a gente pecou, foi desobediente? Não necessariamente, nem tudo. Tem coisas que são coisas da vida mesmo, que acontecem. Porque se a gente for levar para o lado de que tudo é castigo de Deus,
Então a gente vai entrar naquela questão da teologia da prosperidade, como eram os amigos de Jó, que ficaram acusando Jó de pecado, porque Jó estava com aquela enfermidade, né, com aquelas doenças, e os amigos dele ficaram dizendo: Jó, confessa o teu pecado, Jó, tu tá em pecado, confessa o que foi que tu fez para Deus, porque para tu ficar desse jeito aí, Deus está te castigando. Pois é, e a Bíblia mesmo atesta que ele era um homem justo, íntegro, reto, ou seja, o livro mostra que aquilo ali não era uma punição de Deus, não era. Deus permitiu que o diabo atacasse ele, mas com o propósito de trabalhar na vida dele, com o propósito de prová-lo para que ele crescesse, amadurecesse, para deixar um ensinamento para nós, mas não era Deus que estava castigando ele. Então, nós não podemos nunca achar que tudo de ruim que alguém está passando é um castigo. Pode ser e pode não ser. Como é que a gente vai saber, irmão, quando é e quando não é? A gente não vai saber muitas vezes. A gente tem que deixar às vezes na mão de Deus e Deus é quem sabe, né? Por exemplo, às vezes, para finalizar esse ponto, né? Às vezes a gente fica doente, acontece de nós ficarmos doentes, um filho nosso ficar doente, a gente sofreu um acidente. Se a gente pensar igual o pessoal das igrejas neopentecostais da teologia da prosperidade, a gente vai dizer que aquilo ali foi por causa de quê? Pecado. Não é o que eles dizem? Você deve ter pecado. Você deve ter dado brecha para Satanás colocar uma doença na tua vida ou na vida da tua família. Mas muitas vezes não é. Você tem consciência que às vezes você está andando em fidelidade diante de Deus, é uma pessoa reta, íntegra, e mesmo assim aquilo ali acontece. Então, a gente tem que acolher essas pessoas, irmãos, amá-las, independente do motivo delas estarem daquele jeito ali. A gente nunca vai saber, mas a gente não pode agir como eram os fariseus da época, os religiosos, que rejeitavam as pessoas por causa de qualquer deficiência, de qualquer problema que eles tinham. Nós temos que amar e acolher essas pessoas. Ponto 1 fala a suficiência de Cristo para com as pessoas com deficiência. Vejamos quem é esse grupo e como era visto no Antigo e no Novo Testamento. Definição: segundo a Organização Mundial de Saúde, a deficiência é o termo usado para definir a ausência ou a disfunção de uma estrutura psíquica, fisiológica ou anatômica. As pessoas com deficiência são as que se acham privadas, quer de seus sentidos, quer de seus movimentos, ou do pleno uso de suas faculdades mentais. Nessa definição acham-se os cegos, mudos, surdos, paraplégicos e tetraplégicos, os autistas, os que têm a síndrome de Down, etc. A deficiência no Antigo Testamento: se por um lado nenhum deficiente podia ser admitido no ofício sacerdotal, por outro vemos um coxo ser convidado a estar perpetuamente à mesa do rei. Esse aqui é aquele caso que vocês devem conhecer de Mefibosete, né, que era filho de Saul, né, e era deficiente, e Davi, por causa da promessa que tinha feito de honrar, né, a descendência de Saul, tinha feito essa promessa. Ele vai e age com misericórdia na vida de Mefibosete, chama ele para comer na mesa dele. Mas interessante o que fala aqui, ó, que nenhum sacerdote, nenhuma pessoa que era deficiente podia exercer o ofício sacerdotal. Essa questão aqui é por causa de que na lei, se um sacerdote fosse deficiente, aquilo ali era como se estivesse simbolizando que Deus estava aceitando algo com defeito, algo que era imperfeito. E o sacerdote, ele tinha que, assim como era o sacrifício, né, do animal, o animal tinha que ser sem defeito, um sacerdote ele não podia ter um problema físico para não parecer que Deus aceitava imperfeição, pecado, esse tipo de coisa. Era só mesmo para ilustrar isso, de que Deus era puro, não é isso? Em certo sentido sim. O objetivo de Deus aqui era mostrar que o culto que Deus aceitava tinha que ser um culto com pureza, com perfeição, sem pecado. Isso era uma ilustração do que Deus ia fazer na nova aliança.
que Deus aceita as pessoas, mas elas precisam estar regeneradas, limpas do seu pecado. Deus não aceita na sua presença uma pessoa em pecado, uma pessoa com defeito, vamos dizer assim, que está com uma impureza diante de Deus. Como Deus é puro, Ele só aceita na presença dele alguém que foi purificado pelo sangue de Cristo. E então na antiga aliança havia essas leis assim, que tinha essa separação por causa de defeitos físicos ou de alguma doença, e às vezes as pessoas pensam que era preconceito de Deus, porque Deus rejeitava as pessoas assim. Não era, na verdade era uma maneira de Deus mostrar, de ilustrar que na presença dele o culto tinha que ser um culto perfeito por pessoas perfeitas, no sentido de estarem purificados do seu pecado. Deus fez dessa maneira no Antigo Testamento para ilustrar isso. É por isso que os leprosos também não podiam se aproximar para cultuar a Deus. Era justamente para ilustrar essa questão de que alguém com pecado, a lepra simbolizava o pecado. E não significa que ele estava com pecado, mas simbolizava isso. Era uma maneira de Deus ensinar que uma pessoa com pecado não pode se aproximar dele. Então a lepra simbolizava o pecado. Um sacerdote com um defeito físico simbolizava o pecado. Então é por isso que Deus não aceitava essas coisas, essas situações no culto. Não era porque Deus era preconceituoso, era porque Deus já estava querendo ensinar ao povo a questão de pureza diante dele. Algo que ia ser concretizado, totalmente realizado no Novo Testamento, através da purificação por meio do sangue de Jesus, né? Por isso que no Antigo Testamento tinha essas leis assim, de separação. O profeta Isaías, por seu turno, consolava o seu povo, prometendo-lhe que no porvir todas as pessoas com deficiência seriam incluídas na restauração de Israel. Isaías 35, do 1 ao 10. Vamos dar uma lida aqui nesse texto. Isaías 35, do 1 ao 10, diz assim: o deserto e os lugares secos se alegrarão com isso, o ermo exultará e florescerá como a rosa, abundantemente florescerá e também regurgitará de alegria e exultará. A glória do Líbano se lhe deu, bem como a excelência do Carmelo e de Saron. Eles verão a glória do Senhor, a excelência do nosso Deus. Confortai as mãos fracas e fortalecei os joelhos trementes. Dizei aos turbados de coração: esforçai-vos e não temais. Eis que vosso Deus virá com vingança, com recompensa de Deus ele virá e vos salvará. Então os olhos dos cegos serão abertos, os ouvidos dos surdos se abrirão. Então os coxos saltarão como servos, a língua dos mudos cantará, porque águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. A terra seca se transformará em tanques e a terra sedenta em mananciais de águas. E nas habitações em que jaziam os chacais haverá erva, com canas e juncos. E ali haverá um alto caminho, um caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, mas será para o povo de Deus. Os caminhantes, até mesmo os loucos, não errarão. Ali não haverá leão nem animal feroz subirá a ele, nem se achará nele, mas os remidos andarão por ele. E os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com júbilo. E alegria eterna haverá sobre a sua cabeça, gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Então aqui fala da restauração de Deus, né? na criação, na vida do povo, e fala até mesmo dos deficientes, de como essas pessoas também participarão, né? E a gente sabe que o objetivo de Deus na restauração de tudo, não haverá mais ninguém com nenhum tipo de deficiência, com nenhum tipo de doença, com nenhum tipo de limitação física. Não vai haver cego no céu, não vai haver surdo, não vai haver aleijado, não vai haver pessoas com deficiência mental, não vai existir no céu. Então, desde já, a gente já, como igreja, já anuncia isso para as pessoas e já recebe as pessoas que têm esses problemas, já acolhe elas com amor, sabendo que Deus tem um plano de restaurar essas pessoas também, né? Por isso que a igreja já age assim com um acolhimento. A
deficiência no Novo Testamento. Jesus Cristo, sendo a expressão máxima do amor de Deus, veio para incluir a todos, judeus e gentios, pobres e ricos, deficientes e não deficientes, em um só corpo. Sendo ele um homem de dores e experimentado no sofrimento, jamais se negou a receber um cego, um paralítico ou mesmo um leproso. E aqui tem alguns textos, e a gente conhece vários na Bíblia, onde Jesus sempre foi aberto para receber um coxo, um cego, uma pessoa que estava se chegando a ele com uma deficiência. Jesus sempre recebia essas pessoas. E eu creio que ele dava até uma atenção mais especial por causa da debilidade delas. Nós vemos que ele agia de maneira diferente dos religiosos. Os religiosos não davam atenção para essas pessoas, mas Jesus dava. Você vê aquele cego quando começa a clamar: Bartimeu, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A reação das pessoas, em vez de aceitar aquele homem, e eram as pessoas que estavam andando com Jesus, em vez de aceitar aquele homem, se achegar, obrigado, as pessoas estavam mandando ele calar a boca, né? Mandando ele parar de gritar, ficar na dele. Essa reação das pessoas ilustra bem como era a mentalidade do povo na época. Uma mentalidade de rejeição, de preconceito. Você vê que às vezes até uma criança queria se aproximar de Jesus e os discípulos não queriam deixar. Tipo assim, porque achavam que criança não era ninguém, não era gente. O que esse menino quer aqui? Sai daqui, né? Está atrapalhando. Então, e as pessoas tinham esse tipo de mentalidade. As pessoas tinham preconceito com mulher. Um homem não podia conversar com uma mulher em público. Você vê que quando Jesus está conversando com uma mulher samaritana, os discípulos ficaram escandalizados, porque ele estava conversando com uma mulher e samaritana. Além de ser mulher, ainda era samaritano, porque os judeus não falavam com o samaritano. Os discípulos ficaram chocados. Como é que pode Jesus estar ali falando? Mas Jesus, irmãos, ele era uma pessoa que ele não tinha esse tipo de barreira com ele, não tinha esse preconceito. Jesus recebia a todos, aceitava todo tipo de gente, conversava com todo tipo de pessoa. Diferentemente de muitas pessoas hoje, que até se dizem cristãos, que se entra na igreja alguém com uma deficiência, ou física, ou vamos dizer assim, uma deficiência social, alguém que é pobre, que é analfabeto, em muitas igrejas essa pessoa é rejeitada. Às vezes entra a gente assim numa igreja, eu já vi coisas desse tipo nas igrejas, e às vezes as pessoas nem olham direito para alguém assim. As pessoas não tratam direito, não. As pessoas têm às vezes até nojo de chegar perto. Se a pessoa parece suja, parece uma roupa assim muito de gente pobre, né? Que não tem condições às vezes de comprar roupa boa para ir para a igreja. Tem gente que não quer nem cumprimentar, não quer nem chegar perto. Agora, se chega alguém com uma igreja de paletó, uma roupa de grife, tem gente que já coloca logo no púlpito, mas não vem sentar aqui. Tem igreja que é assim. Agora, se chegar um mendigo, né? Vamos supor que está um mendigo na rua, assim, está todo esmulambado, sujo, fedendo, mas vamos dizer que Deus toca no coração dele e diz assim: olha, eu quero falar com você, eu quero que você entre naquela igreja ali, porque eu vou falar com você. Meu irmão, a maioria das igrejas, eu digo isso sem medo de errar, se ele entrar na igreja do jeito que ele está ali, todo sujo, tem gente que não vai nem olhar para ele, não vai querer chegar nem perto, vai ter nojo de chegar perto daquela pessoa, vai tratar mal mesmo, com desprezo. E não entende que Deus está querendo alcançar aquela pessoa. E às vezes a gente fica olhando a aparência que a pessoa tem. E com deficiência, às vezes é do mesmo jeito. Tem gente que quando vê uma pessoa com deficiência, ela tem preconceito. E às vezes, dependendo do tipo de deficiência, a pessoa tem mais preconceito ainda. Tem gente que tem essas barreiras dentro dela, de não ter facilidade de tratar todo mundo por igual. E a gente, como igreja, a gente não pode ter isso de maneira nenhuma. Nós temos que tratar todo mundo com amor. Não importa a aparência da pessoa, não importa algum defeito que ela tenha, não importa nada. Nós temos que tratar todo mundo igual. Tratar mesmo muito bem. Às vezes, dá para entender
que a igreja às vezes não está preparada ainda para receber essas pessoas, né? Muitas vezes não está, não, infelizmente. Já imagino, eu não tiro nem a questão aqui do deficiente, já pensou o homossexual entrando aqui na igreja? Todo caracterizado. Para algumas pessoas talvez fosse ser bem chocante. Porque Deus também morreu por ele, né? Com certeza. O cego, as igrejas hoje não, às vezes, alguns, eu tiro até exemplo, que às vezes entrou pessoas comigo que estavam com eu trouxe uma vez um rapaz com um equipamento de aerosol de oxigênio portátil, que ele tinha passado por uma pneumonia. Rapaz, alguns irmãos ali se afastaram, rejeitaram, porque, entendeu? E não era nada que pegava, porque o irmão passou pela uma doença, foi tratado, não é nem tuberculose, foi uma pneumonia. Aí estava tendo um auxílio com um oxigênio portátil. Rapaz, aquilo ali foi dizer, eu vi como a igreja não está preparada para receber ainda pessoas assim, porque meu irmão acontece. Às vezes a gente tem muitas vezes nesse ministério, por exemplo, aconteceu, não, sabe? Estava não sei. Aí estava lá e vinha passando um cidadão no meio da rua, todo todo branco, aquele sapato colado, menino marrom. Aí viu aquele movimento, o cara estava lá comigo, esse homem, o anjo, vai trazer a palavra chegou. E o cara ficou sentou lá, os irmãos, que é um desce de lá na plataforma, dizia, quero salvar uma vez uma paixão, nem esse moço, observa. Daqui a pouco o anjo vai fazer ação. Aí quando chegou na hora, né? Vamos totalmente despertar. É você mesmo, verdadeiro recado do Senhor. Só aí nunca mais chegou lá, pegou o microfone, eu quero salvar uma vez uma paixão da igreja. Aí pegou o microfone aqui, estamos esperando para falar mal. Ele estava pensando no recado dele. Agora pode entrar essa o recado dele depois do cara aí, o cara lá doido, mano. A pessoa está falando olha, que insiste, rapaz. O irmão Antônio tem um irmão que você vê que a igreja despreparada, o irmão Antônio, pergunte o irmão Antônio. O irmão dele foi convidado para louvar numa igreja, ele foi cantor da togada. Entendeu? Só porque o cara sabia tocar violão, não queria tocar aqui na nossa igreja, aí foi tocar a música de brega. Falta a sensação com isso. Uma vez eu vi, não sei onde foi que eu vi isso, não lembro, mas um homem ia pregar na igreja, pregador ia pregar, ele foi chamado para convidar na igreja, a igreja não conhecia ele. Aí ele pegou e chegou na igreja vestido como mendigo, chegou todo maltrapilho, vestido como mendigo. E aí as pessoas tudo tratando ele mal, tudo rejeitando ele. O pastor era o próprio pastor. Eu acho que ele era pastor, mas a igreja não sabia. Eu vi isso aí. E ele chegou vestido como mendigo. E todo mundo tratando mal. Aí de repente quando chega na hora da pregação ele vai e mostra que ele era o pregador, que ia pregar na igreja. Né? Muita gente ficou chocada. E infelizmente, irmãos, às vezes tem gente que tem esse tipo de preconceito. A gente não pode ser assim, irmãos. A gente tem que tratar bem todo mundo. E como está falando na lição hoje aqui de deficiente, irmão, geralmente é uma pessoa já muito maltratada. A sociedade às vezes despreza, trata mal. Aí a pessoa chega na igreja, aí vai ser tratado mal na igreja, onde ele quer. Oi? Tudo é difícil. Tudo é difícil. São cristãos, vão me tratar bem, vão me amar. E às vezes ele chega na igreja e é maltratado, é rejeitado. A pessoa, às vezes é que deve ser dessas pessoas, né? Você quer que essas paradas. Você vem Cristo na igreja, e é mais legal do que eu vou. E você, mano, e um deficiente que ele vai buscando, às vezes ele conhece até o exemplo de Jesus e espera que a igreja tenha o exemplo que Jesus deixou.
ele olhava muito para as pessoas excluídas da sociedade, né? Até a questão da palavra, a primeira palavra que a gente deu aí é do começo, a palavra ele mandou chamar os cegos, né? Das boas do Senhor, né? Pessoal, vai ali e chama o que for de pessoa, traz para cá, traz tudo, traz tudo. Entendeu? Dá um exemplo que Jesus ele abrange tudo. Ele não tem acepção de pessoa. E o deficiente que ele busca isso às vezes, você busca, eu digo, às vezes, eu posso até dar um exemplo, cara que chega aqui com viciado de droga, por exemplo, só trocando, volto trocando de dizer. Mas se você pegar um viciado de droga que está muito pouco, se você tentar o maior sonho dele é sair daquela situação. Entendeu? Porque ali ele está cansado, a sociedade está excluindo ele. E o deficiente é a mesma forma, que tudo é difícil para o deficiente. Tudo. Eu tiro exemplo porque eu tenho um deficiente em casa, meu pai, tudo é difícil. Se você vai com uma loja difícil, você vai. E para também, se você vai buscando uma coisa assim do lado, você pelo menos tem recebido lá. E aí ele está preparado. Não só na questão da acessibilidade, né? Mas a questão das pessoas. Você chegar no lá no colega, no síndrome de Down, você nem evangeliza. É capaz de você nem evangelizar. Tem gente que já pensou logo assim, isso aí é doido. E a gente sabe que tem certas deficiências que a pessoa não é doida. Ele só tem um atraso. Ele aprende as coisas com mais dificuldade. Mas ele é consciente, ele entende das coisas, ele tem inteligência, às vezes até mais em algumas áreas. Você vê? Mas ele não é doido, mas tem gente que pensa que tudo é tudo doido, né? De aprendizagem, se você for achar que é loucura, Beethoven era déficit de aprendizagem. Olha quem era Beethoven. Pois é. Eles muitas vezes, eles têm um talento excepcional numa área específica às vezes. Mas tem gente que trata como doido, pensa assim, é doido, isso aí é doido. E às vezes não é, irmãos. Tem gente que ele tem uma consciência. Ele só tem um atraso. Ele tem dificuldade de aprender as coisas. Um autista, por exemplo, síndrome de Down, se enquadra nisso. Ele tem dificuldade de aprender as coisas. É mais atrasado. Você tem que ter mais paciência quando você está falando, quando você está ensinando. Mas eles têm consciência. Eles entendem das coisas. Precisa de salvação também, se ele tem consciência, ele também precisa de salvação. Precisa ouvir a mensagem, precisa compreender, receber a Cristo na vida dele. Tem muitas pessoas com síndrome de Down, autistas, que até casam, até constituem família. Não são pessoas doidas não, mas todo mundo às vezes pode prestar atenção que a mentalidade da sociedade é dizer que é doido. Aquele ali é doido. Nós temos que quebrar isso. E não é bem assim. Que a sociedade colocou nessas pessoas, quebrar. Imaginar que Jesus também morreu por elas. É verdade. Ponto 2. É 2, não. O som do Evangelho aos surdos. É isso aqui mesmo. Nós estamos no 3. Diferente. Não, peraí. O Testamento, né? Mateus. Tá certo. Vamos lá, bota aí. O Filho de Deus. Sendo ele um homem de Deus. Sendo ele um homem de dores, experimentado no sofrimento, jamais se negou a receber um cego, um paralítico ou mesmo um leproso. O Filho de Deus inclui a todos em seu plano redentor, pois o amor divino vai além de nossas deficiências ou suficiências. Essa tarefa hoje cabe a nós. Por meio de uma estratégia e uma didática apropriada, podemos incluí-los de necessidades especiais no plano da salvação, ensinando-lhes a palavra de Deus. Somente dessa forma eles poderão vir a superar todos os seus limites espirituais, emocionais e sociais. O som do Evangelho aos surdos. Para ensinar o Evangelho aos surdos, o evangelista tem de aprender, primeiro, a comunicar-se de maneira eficiente com cada uma delas. Ponto 1. Conduzindo os surdos a Jesus. É interessante, deixa eu só falar uma coisa aqui a respeito de surdos,
Porque às vezes tem gente, irmãos, que pensa, por incrível que pareça, que uma pessoa surda, ele tem um certo atraso mental. Às vezes tem gente que pensa isso, que porque a pessoa não escuta bem, ela não é normal, que ela tem algum problema de cabeça. E não tem nada a ver, às vezes a pessoa é totalmente normal, é uma pessoa inteligente, é uma pessoa que entende das coisas, só que ele não sabe falar, e ele não ouve. Ele não fala justamente porque ele não ouve, por isso que ele não consegue falar, né? Mas ele tem capacidade de se expressar na língua de sinais, né? Do meio de Libras. Ele tem capacidade de se expressar, ele tem inteligência, tem tudo mais. Mas tem gente que ainda hoje olha com um certo preconceito, achando que ele é inferior, que ele tem alguma deficiência mental, que ele não é uma pessoa muito normal. Mas o surdo, ele é totalmente normal, totalmente, ele apenas não ouve. Mas ele tem toda uma capacidade de aprender, de se comunicar, de se desenvolver como pessoa. Só que a sociedade não dá as condições necessárias para ele se desenvolver. Às vezes eles aprendem isso mesmo, leitura labial. Eu fiz um curso de Libras, a professora, ela tinha problema, ela era surda. Está perfeitamente ligada ela conseguia ler pelos lábios, era o que as pessoas falavam. E ela não ouvia nada, ouvia só um pouco. Ela não ouvia nada. Ela não ouvia nada, ela não ouvia nada, não, né? Nada, mas ela lia os lábios. Pois é, irmãos. Então essas pessoas, elas também têm a sua importância, elas são importantes para Deus, são pessoas normais. Mas por incrível que pareça, a sociedade às vezes ainda tem preconceito de achar que são pessoas anormais. Pessoas que têm que ser tratadas de maneira diferente, como se fosse retardado, como se a deficiência fosse mental. E não é. Só a pessoa simplesmente não ouve. Aprendeu a falar sinais com ele, Os professores É uma linguagem interessante, né? Eu só tive vontade de aprender assim, né? É bem... Eu nunca tive assim muito... É porque tem que ter a convivência, mas se não tiver, você esquece. Pois é, porque assim, quando há uma necessidade, você tem mais vontade de realmente aprender, né? Quando você tem contato com surdos, quando tem alguém na igreja ou na sua família. Eu passei a admirar porque eu queria perdão. Aí eu quis fazer o curso, eu tive medo, né? De perder. Mas é muito bom. A senhora tem perda auditiva de um ouvido só, ou é nos dois? De quantos por cento? Eu só bloqueio, né? Caso cirúrgico. Se eu quiser, pode voltar. Pois é. Eu já fui de uma igreja que tinha surdos na igreja. E aí na hora do culto, tinha gente lá que ficava fazendo os sinais para eles na hora do culto. Na Gileade. Na Gileade. Na festa. Na hora do louvor, fica alguém... Isabel, que ela era professora de sinais. Ela era intérprete. Eu lembro que lá na Gileade ela ficava fazendo isso lá, eu lembro. Ela passa para... Na hora do louvor, eles ficam lá adorando a Deus também. Que a pessoa fica traduzindo toda a linguagem do louvor e eles também adoram a Deus da maneira deles. Ela sentava os surdos na frente, aqui, que era uma amiga dela na lado que vinha, ela sempre vinha. Sentava ela na frente, foi até a medida veio, foi que ela senta aqui na frente, ela volta a cadeira e fica. Deus diz que até todo ser tem tudo novo, fazer tudo isso, ela mencionou. Ela ainda não, todo casal, se a gente encontrar, infelizmente, na atual situação que a gente está, como não tem ninguém que saiba,
chega por aqui um surdo, possa ter a possibilidade de ouvir o evangelho aqui. Ele saber, olha, naquela igreja ali, eu posso ouvir a palavra de Deus ali, porque tem gente que vai traduzir para mim, né? Então, se não, mas é difícil de encontrar uma igreja que tem alguém, né? Eu, pelo menos, eu só vi uma vez até agora. Por aqui no Maracanã, né? Só vi uma igreja. Para eu entender a língua, pelo menos eu cheguei em Aracati, e eu não ouvi nada. Cheguei em Aracati com um estrangeiro atrás de dar uma passagem para ir para Natal. Fazia muitas horas que ele estava esperando ver se alguém chegava para entender a linguagem dele. Está entendendo? Aquele, nesse ponto que eu ia, graças a Deus, tinha uma pessoa que realmente entendia a linguagem dele. Está mais de uma hora atrás de dar uma passagem para Natal. Ninguém sabia o que ele queria. É uma coisa muito ruim, né? Você querer ouvir alguém ou querer se comunicar e não ter ninguém para poder falar com você. E se imagine num lugar de um surdo, como é difícil, né? Uma agência de viagem para até a beira, né? Era para ser obrigado, mano. Porque ela nordestina, baixando a viola, ela não tem quando você falou, é coisa mais difícil, né? Olhar para a pessoa, quando a pessoa sou doido para conversar com ele, eu me senti como se disse sofrido demais. Aquele clima lá que eu passava na coisa, não estava aqui na cabeça falando com os queridos. E é muito ruim quando você está querendo se comunicar com alguém realmente e não tem condições, né? Eu tinha que estar com a minha filha todo tempo não dá. E aí ela disse, não é para estar público. Eu saía só para É muito bom. É uma maravilha. É verdade, é bom. Pois vamos lá, vamos continuar aqui. Conduzindo os surdos a Jesus. Ponto 1. Embora Jesus soubesse como se comunicar com os surdos, era necessário que alguém os levasse a ele. Portanto, deve o evangelista melhorar a sua comunicação com os deficientes auditivos, a fim de explanar-lhes o plano da salvação. Antes de tudo, é preciso aprender a língua brasileira de sinais, conhecida como Libras. Então, é o que a gente tem falado aqui, né? É a maneira de se comunicar com o surdo é por meio de Libras, né? É a linguagem que eles entendem. Quando eu fazia curso de teologia, tinha na minha sala uma aluna que era surda. E tinha um rapaz que fazia o curso também, e ele passava toda a aula para ela. E ela acompanhava perfeitamente a aula, não tinha nenhum problema. Mas nem todos aqueles que são surdos de mudo, porque ele tem que aprender a linguagem deles também, né? Ele tem que aprender o que ele fala. Tem que aprender. É por causa disso que sempre professor de Libra, ele é surdo. Por exemplo, lá na comunidade eu tenho uns parentes meus que são surdos de mudo. Mas eles, quer dizer, na casa deles lá são bem quatro. Mas eles conhecem só através de gestos deles. Aprenderam a chamar a vovó, fazia assim, que era uma taxinha, mamãe, era só tá entendendo? E aí eles se comunicavam através do que eles aprenderam. O único problema. E é diferente da cadeira. Você está com surdo, a família é criada nele. O maior problema eu sei que o maior problema aqui do curso de Libra, o único problema aqui do curso de Libra, que eu conversar muito com o professor, a questão de regiões, que às vezes São Paulo ele tem uma forma de algumas palavras que aqui é outra. Aí está tentando unificar, só confundir aí. Em São Paulo às vezes porque estão tentando unificar para ser só uma língua. É porque a região ainda, inclusive vai só algumas palavras ainda. Inclusive, falando sobre surdos, pelo que eu ouvi falar, né, que me disseram, uma pessoa que trabalha com surdos, que eles não gostam de ser chamados de surdo mudo. Porque eles não se consideram mudo, porque eles se expressam. Mudo para eles é quem não se expressa de maneira nenhuma. Eles gostam de ser chamados só de surdos mesmo, porque o problema é que eles não ouvem. Mas eles não são mudos, eles têm capacidade de se expressar, não com a boca, mas com as mãos, né?
que só trabalhador, viu, amigo? Esse da minha família lá, ele estava enxado, eu não foi dele, fica para trás. E tem uns que conversam muito, viu? Às vezes eu vejo assim no ônibus, eles ficam lá a viagem todinha. Todo tempo Oi. Ponto 2. A integração dos surdos. Além de evangelizar os surdos, é necessário discipulá-los através de intérpretes competentes, a fim de que eles recebam o ensino completo da palavra de Deus. Na escola dominical, recomendam-se professores especializados, que os cultos sejam traduzidos em Libras. Segundo pesquisas, só no Brasil existem aproximadamente 10 milhões de surdos. E a palavra de Deus nos manda abrir a boca em favor dos surdos. Provérbios 31, 8. Agora, ponto 3. A visão de Cristo aos cegos. Em nosso país, há 6 milhões e meio de pessoas com alguma deficiência visual. Trata-se, pois, de um campo missionário que exige obreiros amorosos e especializados. Ponto 1. Conduzindo os cegos a Cristo. Havia sempre alguém disposto a conduzir os cegos a Jesus, conforme Marcos 10 aqui. Hoje, com os programas de inclusão, um cego é capaz de ir e vir sozinho a qualquer lugar. Não obstante, precisa ser trazido pessoalmente a Jesus. Todo salvo pode partilhar com um deficiente visual a visão do Salvador do mundo. Então, com um deficiente visual, já é até mais fácil, né? Porque a gente não vai ter que aprender nenhuma língua diferente. Ele apenas não consegue ver, mas ele vai poder ouvir perfeitamente a mensagem do Evangelho. Já a barreira nesse sentido é menor, né? Porque ele tem problema apenas de visão. Pode ser que ele precise de ajuda para alguém trazer ele para a igreja, né? Se ele quiser vir alguém trazê-lo. Embora tenha cegos que andam para todo canto, né? Tem cego aí que andam para todo canto. Eu conheci uns irmãos que a gente fica impressionado. Pega ônibus sozinho, vai para casa, vai trabalhar. Tem um rapaz que vai pro Instituto cego sozinho. Fazer curso lá. Eu acho uma coisa impressionante, viu? Porque quando você, por exemplo, você acorda à noite em casa no escuro, você quase não consegue chegar no banheiro às vezes se você não acender uma luz. Agora você imagina você sair da sua casa para ir lá para o outro lado, para outra cidade, pegar ônibus e tudo. Eu conheci um cego, era o cego assiscado. Esse homem ele vendia coisa na feira, o negócio dele vai vender criação. Estava uma criaçãozinha aqui monta. E só ele conhecia dinheiro. Tem uma vez que eu vinha no sítio, carregado de fruta, e lá na beira, eu digo, vai na beira cego. Eu digo, eu vou só saber o itinerário dele aqui mesmo, se ele vai ter condições. Quando a pessoa na beira, entendeu ali? Eu parei a bicicleta, fiquei bem quietinho aqui, ó. E ele fica aí. O de Deus ali. Uma beira com extensão, mas o dono daquele ali. E eu fiquei bem quietinho, eu digo, pai, só para mim, filho. Mas eu teve uma vez, na entrada da cidade, tem uma ponte, hoje já está mais alta, mas antigamente aquela moradazinha, como é que chama o bairro dele? Era pequenininha aqui, ó. Ele vinha com uma criação, ele bateu, né? Como ele não estava desprotegido da água, porque ele bateu no furo. Rapaz, ele caiu lá embaixo, porque quando ele saiu da criação toda, ele não teve nada. Pelo amor de Deus, fica assim. E dinheiro, eu conhecia dinheiro, ninguém passava. O cego espiritual é o pior, né? É pior do que o físico, né? E o cego, é interessante, o cego, pelo que eu já vi, né? A gente observa que ele desenvolve os outros sentidos bem melhor, né? Por ele não enxergar, ele desenvolve bem o tato, a audição dele se torna bem mais apurada, assim, ele percebe bem as coisas de instituições. Ele sabe toda a coisa. Ele estava aqui, pega mais, eu estava fazendo aqui. Essa não vai saber, mas não, aqui não, na conta. Uma percepção
americano, que ele é sério, ele não usa dedada. Ele usa um som que ele emite da boca, um instalar, que ele bate no obstáculo e retorna para ele que dá audição. Igual no Seiba. Isso, comparar ele com o Seiba. Que ele faz um toque, aí ela vai, atinge o obstáculo e retorna para ele. Quer dizer, rapaz, ele é incrível, ele correndo, esse desviando de tudo. Existe uma banda secular, não sei se vocês já ouviram falar, chamada Tribo de Jah, que a maioria dos tocadores lá, menos o vocalista, são cegos. E se você... banda de reggae, do Maranhão. E se você vê eles tocando, você não diz que eles são cegos não. Toca perfeito. A maioria deles são cegos. Toca baixo, bateria, guitarra, toca tudo. Alguns que não conhecem o pastor que é sério, ele é Abu Santo. Alguém conhece vocês? Não. Eu tive a oportunidade de evaluação. Este homem, ele é cego, verdadeiramente cego. Agora, o que mais me impressionou é o tanto que a graça de Deus é abundante na vida de nós, de todos nós. Um homem daquele cego, e ele conhece a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Então, quando ele começa a ao começo, como ele começa a de Gênesis, vai ao Apocalipse. Ele conhece profundamente, então ele diz assim, ele não precisa de Bíblia, que ele não precisa, que ele não lê. Ele está lá no campo lá, abre a sua Bíblia, em João, capítulo tal, em qualquer livro que ele pronunciar ali. Aí você vai lá. Rapaz, eu fui assistir lá, eu digo, meu Deus, quanto o Senhor é poderoso. Aí ele aí o pessoal abriu a Bíblia, ele leu em Atos Apóstolos, meu amigo, rapaz, a leitura, ele explodiu a leitura, disse o capítulo, do capítulo e versículo, e ele explodiu a leitura completa, deu todo para nós olhamos na Bíblia lá, depois, não sei se eu leio a Bíblia, aí eu digo, Senhor, ele tem que falar não, Senhor, como é que pode esse homem não fazendo nada? Aí você pergunta para mim, mas e ele, né? Aí eu vi, depois que eu assisti esse vídeo com ele, aí eu vi na televisão a batalha espiritual, ele naquele Gedeão que chama, que vai ele foi para o Gedeão e ele foi rejeitado porque era cego. Olha, a letra que nós estamos falando hoje, ela caiu em cima e ele só falando de cego, eu disse, Senhor, eu tenho muito mal de atenção, mas eu vou só falar isso. E aí eu assisti lá em casa, o Gedeão, ele foi rejeitado, e o pastor do Gedeão disse, olha, se tu queres subir aqui, tu tem que dizer o que é que tu entende de cristologia. Aí ele tão simples, tão amigo, rapaz, eu você aguentava de chorar direto da vida. Aí ele foi subir, ele disse, se vocês me permitirem eu subir um pouco, eu subirei. Humildemente subirei. Mas se vocês querem falar de cristologia, aí começou, porque ele que xinga em todo mundo, ele falou sobre tudo quanto era vida, até cristologia, teologia, tudo que eu quero fugir pelo meio, não assistindo, ele sabe, aí ele começou, disse, vou procurar para olhar. Pergunta a mim sobre isso, aí o pastor fez vários sobre cristologia, ele falou, aí ele, rapaz, ele disse tudo, aí ele falou tudo no estudo de arte, tudo quanto era coisa, ele falou. Quando ele terminou de falar, ele era ligeiro demais. Quando ele terminou de falar, aí o pastor chegou assim, você viu na televisão, né? Chegou assim, mas disse, pastor, perdoa, pregador. Aí o pessoal, como é o nome dele mesmo? Adão Santo. Mas se você vê aquele homem, quando ele termina o culto, olha que coisa linda, termina o culto, ele faz mesmo assim, ele termina o culto, ele sai, todo mundo sai.
A gente vê se cumprir nele aí aquele versículo que diz que o poder se aperfeiçoa na fraqueza, né? Às vezes a gente tende a ter preconceito com alguém porque a pessoa tem uma limitação e não entende que Deus é poderoso para usar uma pessoa, irmãos. Não importa a limitação que ela tenha, se ela se coloca na mão de Deus ali, Deus usa as coisas loucas do mundo para confundir as sábias. E o Espírito Santo, olha que o Espírito Santo, o culto que ele prega, o que eu estou falando aqui, eu vivenciei, não estou falando, não estou querendo peitar, nem também querer mentir, que se eu mentir, eu vou me acabar todo quando chegar lá perto do Senhor. Quando o culto que ele prega, ele faz aquela obra da cura, da milagrosa, ele diz, olha, isso é para quem tem fé. Não venha porque ele está aí com dúvida, não, viu? Você vem para frente ali, se você tiver com fé, você está com um problema, e ele diz lá no coisa dele ver, o Espírito Santo faz ele ver, a mulher que está com caroço, rapaz, aquilo ali só deu ver. Ele diz, você está com tal, você está com incômodo, você está com caroço, você está com enfermidade, assim, venha para cá. Venha, você venha, você já diz como é que a pessoa está. Mas como é que está vendo? Ele não está vendo nada, aí a pessoa vem. Aí quando ele chamou todo mundo, ele vai com ele. Ele não vai ver, também está deficiente, tudo bem, vai, ouvir. Aí quando eu fiquei aqui na igreja, estava todo mundo aqui, e estava fazendo a pregoação lá, e eu com minha perna naquele tempo, né? Foi logo recente, há pouco tempo eu estava começando a me recuperar, eu não tinha força nem de estar em pé, mas eu criei força, chegou a força de estar aqui também. Ai, rapaz, quando começou a cair, não lembro disso. Aí eu perdi a minha incredulidade, meus amados, minha incredulidade, eu nunca caí. Eu nem um ponto na vida eu caí, como é que eu vou cair agora? Eu vou cair, eu vou ficar com a perna aberta assim. Aí a incredulidade, eu estou falando, você entendeu o que aconteceu, eu não sou mentiroso. E também eu vou também me culpar, não, eu fui incrédulo sim, aí eu vou cair. Eu sei que a unção é grande, mas eu não vou cair, que eu vou abrir minha perna aqui. Eu não sabia como é que eu sei, cai ninguém, né? A multidão lá, lotada, e o pastor Adão começou lá. Só não vai cair na unção do Espírito Santo aquele que não tiver tendo nem pequena fé, porque Deus vai agir nesse dia. E Deus vai falar, e esse que vai receber a unção pode demorar. Porque o agir do Senhor não é de imediato, mas vai ser um evangelizador. Vai ser um pregador da palavra, um evangelizador, porque Deus vai agir. Aí começou a pregar lá e disse que ia cair, eu estava comigo. Alejandro assim com essa perna, como é que passa a perna? Eu não sei. E fiquei lá com a minha incredulidade, meu amado. Aí quando ele começou, ele não toca ninguém. Não empurrar não, ele não manda não, é só ele em relação a ele. Aí ele começou lá, falar. Aí quando ele começou, aí depois eu caí com ele, eu digo, aí chegou de lá e mais eu vou cair, aí quando eu vi que o negócio estava já chegando em mim, eu digo, aí eu disse ao Senhor, gente, eu confesso, Senhor, pelo amor do teu filho amado, Senhor, tem piedade de mim. Senhor, se eu cair, Senhor, que a minha perna está no fio até aqui. A palavra que eu fiquei me valendo toda a minha alma. Eu ouvi que eu pedi, e eu acho que Deus fez eu pedir mesmo, porque Deus é muito bom. Foi dia que eu fui humilhar mesmo. Meu amigo, quando chegou em mim, meu amigo, eu não sabia como é que ia ser, eu estava aqui mostrando uma sala meia aberta, a janela do meio, mas estou aqui, e eu filho aqui na segunda. Meu amigo, quando chegou em mim, pelo amor de Deus, quando chegou em mim, aí, meu amigo, eu tenho caído, eu não sabia como é que ia ser, né? Aí vi uma gacha, quando achou em mim, eu fiquei tonto, só que eu achei meu irmão pegou, vai ficar aqui fora. Você sabe o que aconteceu? Para a honra e glória do Senhor Jesus. O que eu pedi a Deus, eu me favoreço. A mulher caiu e ela caiu aqui, ó. Ela caiu em cima dela. Eu caiu
anos atrás, eu comprava um pastor para editar uma igreja lá no Jardim Iracema. Eu estava tocando uma campanha aqui no. Esse eu não gostou do testemunho que eu dei a respeito da minha conversão, né? Só que, irmão, você não quer ir lá na igreja? Mas eu tenho um culto abençoado lá. Aí eu falei, eu vou abençoar, não tem condução, não, aí deixar. Aí tudo aí eu fui, né? Rapaz, só que eu vinha passando por uma situação difícil. Na minha família, muitas pessoas têm problema de coração. E eu estava numa fase que eu estava cantando no altar, e eu sentia assim como se fosse uma agulha, sabe? Eu tinha que parar um pouquinho para poder voltar. E isso já estava ficando certo. E eu fui ministrar lá nessa igreja lá, eu não sabia o que era que ia acontecer lá. Porque muita gente se botou no colégio, né? Aí eu estava ministrando, no momento do louvor, estava ministrando aquele louvor do pastor. Tua presença é real, aquele super emoção, tanto eu não estava nesse louvor, aí eu não sabia que eu fui gritando lá no Niterói, era um jovem missionário, estava fazendo missões transcultural, né? Aí ele ficou com atenção, viu? Acho que ele viu a dificuldade que eu estava de respirar, né? Aí ele ficou observando assim, já mudou o louvor, me sentei, estava muito sentindo. Aí eu me sentei. Aí ele disse, olha, eu vou pregar, mas antes de eu pregar, eu vou falar o que Deus me mostrou aqui. Eu não posso pregar antes de eu falar o que Deus me mostrou aqui. Começa voltando a boca para mim, ó. Eu acabei de pregar, mas eu não lembro. Olha, você estava voltando aí, Deus tirou uma identidade dentro do seu coração. Eu tirou mais dele, eu tirou com a mão. Isso eu sei que você está com dúvida, tá vendo aí? Eu sei que você está duvidando. Mas não tem dúvida não, colega. Rapaz, está pensando em mim, como mesmo? Ele está lá, eu estava aqui, e assim. Isso aí é a coração de Deus. Bem, acontece todo mundo. Mas o cara que era melhor, que não ator de mal, sai de lá, agora você vê, o problema é porque a dúvida ela gera isso. Não é que o irmão não quer aprender. Ele estava preocupado com a situação física dele, né? Mas Deus amém. Vamos continuar aqui. Ponto 2. Discipulando os cegos. No discipulado das pessoas com deficiência visual, temos de oferecer-lhes a Bíblia e livros em braille, para que venham a contemplar pelo tato a beleza da palavra de Deus. Isaías 29, 18. Não se esqueça dos audiolivros. Para tanto, providencie-lhes a Bíblia e obras cristãs mais expressivas, para ajudar na inclusão dos cegos. Assinale a planta do templo com placas em braille e piso tátil. Nenhum tropeço pode estar no caminho dos que não podem ver. Então, os cegos necessitam disso aqui, né? Braille, vocês sabem que é aquela linguagem pelo tato, né? Você vai pegando aqui as bolinhas e você vai distinguindo as letras, né? E tem livros, bíblias, nessa linguagem. Eu imagino que deve ter, nunca... Então eu fui fazer um curso na Peladinha, uns 5 anos atrás, ela estava no projeto, só que ela estava tentando baratear, ia ser muito cara em braille. Ela estava tentando baratear, porque são volumes que a pessoa compra. O rapaz que foi o gerente administrativo da regional aqui, ele disse que o volume todo ele é quase 1 metro. Se você for utilizar, são volumes aqui da SPB. É a única que ainda tem esse projeto, que a SPB tem muito esse trabalho de apresentação da palavra. Aí o que ele já está fazendo, traduzindo. Uma outra opção muito boa é áudio, né? Existe Bíblias em áudio, né? A Bíblia toda em áudio já existe, você pode encontrar facilmente na internet, em qualquer lugar. É muito bom para quem não enxerga, porque você ouve a palavra todinha em áudio. Se você procurar na internet, tem, e é muito bom para quem tem dificuldade de enxergar, para quem não consegue, para quem não sabe ler, ficar ouvindo em áudio, você também aprende muito. Até liberosia. Então, vamos lá. Ponto 4. Para
paralíticos vão ao encontro de Cristo. Certa vez, 4 homens, para fazer chegar um paralítico à presença de Jesus, descobriram o telhado da casa onde estava o mestre e baixaram o deficiente. O Senhor, vendo-lhes a fé, curou o enfermo. Ponto 1. Conduzindo os deficientes físicos a Cristo. Evangelizar pessoas com deficiência física exige amor e disposição. Em algumas ocasiões temos de ir até elas, em outras temos de trazê-las até nós. Então isso aqui já é um ponto interessante. Para evangelizar a pessoa com deficiência, você tem que se dispor mais, né? Porque às vezes a pessoa não tem como se locomover. Você tem que ir até a casa dela, então você tem que trazer ela para a igreja. Já demanda mais amor e compaixão da nossa parte, né? Se tiver alguém interessado em vir para a igreja que tem uma deficiência, das pessoas se disponibilizarem a ir na casa, trazer, né? Levar de volta. Principalmente quem tem carro na igreja, que tem condições de levar pessoas assim, né? Infelizmente tem muita gente às vezes nas igrejas que tem carro não se disponibiliza para ajudar ninguém. Mas é uma coisa que a igreja tem que se despertar para isso também. Os deficientes também fazem parte da grande comissão e precisam ser alcançados. Acesso facilitado. Para recebermos as pessoas com deficiência física, é urgente adaptarmos nossos templos às suas necessidades. Providenciemos, pois, rampas de acesso, calçadas rebaixadas, corrimões e banheiros adequados. Isso aqui também toda igreja deveria ter. Os cadeirantes precisam ter livre acesso às dependências públicas da igreja. Na hora do culto ficarão num lugar privilegiado para acompanhar atentamente os trabalhos. Isso aqui, irmãos, é importante porque imagine como deve ser ruim para uma pessoa que tem uma deficiência, às vezes querer ir numa igreja e a igreja não tem nenhuma rampa, né, para poder subir uma cadeira de roda. Aí depende de alguém pegar e ficar subindo os degraus. Ou então não ter nenhum outro tipo de facilidade para ela, num banheiro ou alguma coisa desse tipo. Se uma igreja tiver condições, ela tem que fazer todas essas coisas para as pessoas terem acesso e comodidade em tudo, né? Conclusão: o Evangelho de Cristo tem de ser anunciado a todos, em todo tempo e lugar, por todos os meios. Por essa razão, não deixaremos de fora nenhuma pessoa com deficiência. Os integrantes desse grupo suspiram por um encontro pessoal com Deus. Eles não podem ser deixados de fora, pois o Senhor na cruz incluiu-os em seu reino. Essa questão da deficiência, antes de terminar, queria contar só uma história interessante de um rapaz que eu já vi na internet, e eu li o livro dele. Vocês podem até procurar, eu só esqueci o nome dele, mas é o Nick, acho que é Nick o nome, é isso mesmo. Ele não tem nem braço nem perna. É só o cotoquinho. Ele tem um braço que é só um cotoquinho. Ele diz que com esse cotoquinho ele faz tudo na vida dele, com esse pedacinho de braço que tem. E eu li o livro dele, ele conta a história dele, que ele era muito depressivo por causa da deficiência dele. Geralmente o deficiente, ele tem problema de autoestima, porque ele acha que ele é uma pessoa inferior, que ele não tem valor. E nós temos essa obrigação até de mostrar para eles que eles são importantes para Deus. Quebrar esse tipo de paradigma e de barreira que eles mesmos colocam para eles, de achar que eles são inferiores, que eles não têm importância por causa de uma deficiência. Eu tenho gente na minha família que tem uma deficiência na perna, nem uma deficiência grande. Foi poliomielite e ficou com uma perna menor que a outra. Mas ele é uma pessoa altamente preconceituosa com ele mesmo, ele acha que ele é inferior, que ele não tem condições de viver uma vida normal. Aí viveu a vida entregue à bebida, nunca arrumou uma mulher para se casar, porque acha que nenhuma mulher vai olhar para ele. Esse tipo de coisa, uma deficiência, faz com que a pessoa às vezes se limite muito. E esse rapaz, ele era muito depressivo. Se você procura ver a história dele, tem até um livro. Ele era muito depressivo, se achava ninguém. Imagine, você não ter nem braço nem perna, só o tronco. Ele se achava que estava sendo punido por Deus, que estava sendo castigado, que ele não era importante. E as pessoas muitas vezes rejeitavam ele, né? Tratavam ele com desprezo realmente, onde ele chegava, ficavam olhando para ele com pena.
Porque isso deve ser uma das piores coisas que tem, né? Você tem uma deficiência e as pessoas ficam olhando pra você com pena assim, ó, o coitadinho, como se fosse uma pessoa menos importante, tratando como coitado, com pena, e ele sentia muito essas coisas. Mas Deus trabalhou na vida dele, ele é até cristão, e ele dá palestras hoje no mundo todo, ajudando pessoas, falando de Cristo, dando uma palavra de incentivo para as pessoas, em todos os sentidos da vida também, das pessoas terem mais ânimo, de procurarem crescer. E ele, sendo deficiente, ele hoje dá palestras incentivando as pessoas a crescerem, a serem melhores, a buscarem a Deus. E é uma pessoa altamente bem resolvida na vida dele hoje em dia, e é um instrumento de Deus para ajudar muita gente. Então a gente pode ajudar essas pessoas a se encontrarem em Deus também, né? E verem que elas têm um propósito. Deus pode usar a vida delas também. Esse homem é usado hoje em dia no mundo todo, ajuda milhões de pessoas, tem até família, é casado com uma mulher, tem filhos e tudo mais, que ele achava que nunca isso ia acontecer também, que ele achava que uma mulher nunca ia olhar para ele, e ele casou, e tem 2 filhos. E é interessante que Deus, irmãos, Deus não está limitado a deficiência nenhuma. Deus não está limitado, Deus é ilimitado. Deus pode abençoar grandemente qualquer pessoa, não importa a deficiência que ela tem. E a gente tem que enxergar isso, que independente do que a pessoa é ou da deficiência que ela tem, a gente tem que entender que ali é uma pessoa que é importante para Deus, e Deus pode abençoar grandemente a vida daquela pessoa também. Pode até usar ela de uma maneira poderosa, mais do que usa um de nós que é normal fisicamente, né? Às vezes Deus pode usar mais ela, até para poder mostrar a sua glória e mostrar que é Ele que está realmente fortalecendo a vida daquela pessoa com o seu poder. Eu imaginei aqui, bem rápido, eu conheço um rapaz que ele é muito radical nas pregações dele. Não sei se por meninice ou por imaturidade. Ele dizendo: as igrejas hoje não vê mais certo enxergar, não vê custo andar. Eu duvido, irmão. E isso é do culto aberto ao público, assim, como se fosse um culto campal. As igrejas hoje estão muito fracas. Ninguém vê mais igreja orando e o corpo ressuscitando. Não vê mais cego enxergando. Não vê mais coxa andando. E isso eu vi dentro de mim, eu estava vendo que ele estava falando fisicamente. Aí eu comentei com a minha esposa: Lisa, eu era o cego espiritual, eu era um coxo espiritual e eu era um corpo espiritual. E Deus fez essas 3 curinhas de poder transformar. Entendeu? O irmão estava questionando a parte física, fisicamente, naturalmente, né? E você fala do Nick, o Nick teve um momento da palestra, irmão, é muito bom, viu? Pode assistir a Nick, o nome dele. É muito edificante. Ele é só um tronco, é só um tronco. E uma das partes que da evangelização dele, que a palestra motivacional dele é um evangelismo que ele faz. Ele se joga no chão. Ele faz até o corpo. Ele se joga no chão. E no chão ele começa a evangelizar. Ele diz: as pessoas podem me ver e dizer: não, ali não tem mais gente não. Ele vai ter ajuda de alguém para levantar. Porque ele só é um tronco, ele não tem braço, ele não tem nada. Mas Deus nos dá a condição de suprir as áreas que está em falta. O cara se levanta. Ele desenvolveu uma técnica, né? Ele fala isso aí. Não tem nada, cara. Eles procura, irmão. E eu preparando esse irmão. Então ele está buscando uma coisa natural que Deus ele faz espiritualmente. Tem. Não é ótimo. Tem vídeos e mais. Ele é muito chamado para criança, para evangelizar a criança. Por causa da situação dele, ele evangeliza para criança, para jovem, ele dá palestra em empresas. Ele vai vir aqui pro Brasil, não sei quando é, mas
É americano. Ou é americano ou é australiano. É um negócio. Ah, é australiano. E uma vez que eu vi naquele livro dele, uma vez que eu vi naquele programa do Rodrigo Fábio, a vovó mais velha americana, ela trabalha numa empresa, ela é cega de tudo. Não cega, mas ela mudou e é de carro pesado, não é só de caminhão. Ela, como se diz, ela sabe as coisas de chave. Você pode pegar a chave dessa daqui, ela chave tal. Aí o Rodrigo Fábio, que a gente ligou a energia do caminhão todinho. Você pode ter um caminhão lá para você consertar. Aí mandou a senhora lá, estava mexendo. Ela disse, como é que eu vou consertar se você desligar a bateria? Essa segue de vezes. De uma glória a Deus, Então Deus pode fazer maravilhas através de alguém, não importa a limitação. Só para finalizar aqui, tem um exemplo na internet de uma mulher também, que a mulher não tem braço, ela faz tudo com os pés. Você fica impressionado, mas ela faz tudo na vida dela com os pés. Ela cuida da casa, cuida da criança, dirige, só com os pés. E a gente nunca vai imaginar como é que alguém pode fazer com os pés alguma coisa. Né? Tem gente que às vezes perde um dedo e acha que a vida se acabou. Eu conheci um rapaz que perdeu o dedão e ele achava que a vida dele tinha se acabado.